Oi, gente, tudo bem? Eu espero que vocês estejam tão bem quanto eu estou nesta sexta-feira. Mas vamos lá. O meu nome é Flávia, eu sou advogada e hoje eu vou trazer para vocês um pouco sobre um assunto muito importante que eu tenho certeza que vai te interessar e vai interessar alguém que você deve conhecer que vive uma vida dessa forma para caracterizar a união estável, mas não sabe o que fazer para comprovar isso. Ou ainda, o tema de hoje eu vou trazer sobre reconhecimento de união estável pós-morte. Como assim, Flávia, pós-morte? Quer dizer que a pessoa já faleceu e eu consigo ainda fazer esse reconhecimento de união estável daquela união que eu tive com aquela pessoa? Exatamente. E assim você vai poder proteger não só o seu patrimônio, como direitos sucessórios, os direitos de possíveis filhos, resguardar também a questão de dívidas e tudo mais. Mas calma lá que eu já vou chegar nesse ponto. Primeiro, o que é a união estável? Olha, nós sabemos que quando as pessoas se unem, tem um relacionamento, tem o namoro, tem o noivado, tem o casamento, que é aquela forma de constituir família, que tem aquela formalidade civil. E a união estável, quando você não formaliza de uma forma legal, mas tem uma vida marital com a pessoa. Então, a união estável é a união de duas pessoas, e não se diz mais de um homem e de uma mulher, e sim de duas pessoas de forma pública, duradoura, contínua, com o objetivo de constituir família. E a união estável está lá fundamentada no Código Civil, artigo 1723 a 1727 e também na Constituição Federal, no artigo 226, parágrafo 3º. Mas como ela pode ser reconhecida? Quais são as formas que eu posso reconhecer a união estável antes de nós falarmos da pós-morte? Tá. Reconhecimento de união estável. Você e a sua companheira, ou você ou seu companheiro, pode ir a qualquer tempo, porque ela não tem um prazo. Olha, 1 ano é união estável, 2 meses, 3 anos, não. Você pode fazer, inclusive, de uma forma retroativa. Você já tem aí algum tempo com a pessoa e precisa formalizar por algum motivo, convênio, dependência de clube, alguma coisa, e você precisa formalizar. Então, você pode fazer de forma voluntária. As duas pessoas, vocês vão até o cartório, faz um documento público e ali vocês fazem essa declaração de vontade, uma escritura pública da união estável. Tá. E qual a outra forma? E se o relacionamento acabar? Como que eu vou preservar o patrimônio que eu construí com essa pessoa? Já vou falar também em qual regime de comunhão de bens ou separação de bens, qual é o regime de bens que nós temos a união estável. Mas se você se separa, tem um rompimento desse relacionamento, como que você preserva os bens que está só no nome de um ou de outro? Porque lembre-se, a união estável não altera o seu estado civil, ou seja, você continua sendo solteiro, divorciado. Por quê? Com a união estável, vocês são companheiros. Então, se você vai comprar um imóvel, não importa, se você vai fazer a compra, vai fazer a aquisição de um bem, o estado civil não é casado. Então, a pessoa pode até vender depois, no silêncio, sem te falar nada. Cuidado. De que forma? Tá, acabou a relação, eu posso preservar de que forma o meu patrimônio? Você pode judicialmente entrar com reconhecimento e dissolução de união estável. E ali você vai comprovar que você teve um relacionamento de tantos anos que foi caracterizada assim, preenchendo os requisitos da união estável, e que agora a relação acabou, você tem que fazer essa dissolução judicial, porque não há um consenso na dissolução, na partilha ou nas dívidas, não importa o assunto. E qual é a outra forma de reconhecimento de união estável? E agora nós chegamos no nosso tema. Reconhecimento de união estável pós-morte. Pós-morte quer dizer que a pessoa já faleceu e eu posso fazer esse reconhecimento? Sim, você pode. Porém, atenção, o reconhecimento de união estável pós-morte, ele só é possível judicialmente. A pessoa não está mais aqui. Não vou nem dizer para se defender, mas o juiz precisa realmente ser convencido que você teve uma união estável com aquela mulher, com aquele homem, não importa. E aí você vai entrar judicialmente e pedir o reconhecimento de união estável pós-morte. Tá. Olha, em regra, falando agora de regime de bens, em regra, o regime de bens que pondera na união estável é comunhão parcial de bens, ou seja, tudo aquilo que vocês
conquistaram, conseguiram, compraram de forma onerosa do início da união de vocês em diante, ele é feito de que forma? Comunhão parcial de bens. É metade de cada um. Como assim? Eu herdo? Não estou falando de herança ainda. Estou falando da propriedade, de ser dono. Então, se você tem uma união estável, não importa no nome de quem esteja aquele bem, desde que a pessoa tenha boa fé e não vai vender sem te falar nada. Está no nome do João. Ah, mas já estava em união estável com a Maria. Então, é dos dois. Aí é a comunhão parcial de bens. Mas eu posso, se não for judicial, tá? O pós-morte já não. O pós-morte vai ser sempre a comunhão parcial de bens. Vamos voltar um pouco no vídeo. Eu posso fazer, se for de uma forma voluntária, eu e meu companheiro, eu e minha companheira aí no cartório falamos assim, não queremos regime de comunhão parcial de bens. Eu posso fazer diferente? Pode. A regra, tá? A regra é comunhão parcial de bens, salvo se você quiser deixar declarado e manifestar que vocês querem um regime diferente. Isso lá na voluntária. Na pós-morte, não. É comunhão parcial de bens e ainda com decisão judicial. Então, você vai entrar com o processo, comprovar que teve aquela união com a pessoa para que gerem os seus direitos e deveres através dessa decisão. Tá? Então, na partilha de 50%, como fica a questão dos bens? A pessoa morreu. Lembre-se, se a pessoa que faleceu foi reconhecido, foi feito o reconhecimento de união estável, os bens particulares que ela já tinha, você vai herdar, porque a companheira ainda é herdeira necessária, ou o companheiro ainda é herdeiro necessário, até que se altere o Código Civil, que está em andamento aí. Então não vamos nem tocar nesse assunto de não ser mais o companheiro e a companheira, ou o cônjuge, herdeiro necessário. Vamos focar aqui na questão da comunhão parcial de bens, do reconhecimento de união estável pós-morte. Tá, então por que é importante você fazer esse reconhecimento de união estável pós-morte? Para que gere os seus deveres, seus direitos. Por que deveres? Dívidas. Lembre-se, comunhão parcial de bens também tem a comunhão de dívidas. Então, o espólio da pessoa, a parte dela, os bens particulares podem responder até por uma possível dívida. Tá, e se você tem um imóvel que você comprou com uma pessoa, pagaram juntos a vida toda, a pessoa faleceu, agora você não tem direito a nada porque está no nome dele. Mais uma vez, é importante fazer o reconhecimento de união estável pós-morte para que você tenha reconhecido que você também é dona daquele imóvel. E até se não tiver filhos, que 100% desse imóvel, se não tiver herdeiros necessários da outra parte do companheiro, que é teu esse bem. Então, esta é a importância de fazer o reconhecimento de união estável pós-morte. Tá, e a questão também previdenciária? Gente, tem a questão previdenciária, a pensão por morte. Se você não faz o reconhecimento de união estável pós-morte, você era dependente daquela pessoa, como que você vai conseguir receber a pensão por morte do teu companheiro ou da tua companheira? Mais uma vez, o reconhecimento de união estável pós-morte vai te ajudar e vai preservar também esse seu direito. E um outro motivo da importância de você fazer esse reconhecimento de não estável pós-morte é para que você tenha reconhecido o seu direito de companheira ou companheiro sobrevivente e tenha também o direito real de habitação, que é aquele direito que ao companheiro ou companheira ou cônjuge sobrevivente possa permanecer morando no imóvel até que ele morra e os herdeiros não podem tirar você de lá, exceto se tiver a situação de coproprietário, ou seja, a pessoa que faleceu comprou junto com o filho, ou também se você não preencheu os requisitos de ter outro imóvel, tem os requisitos lá do direito real de habitação que você tem que preencher. Mas, se você não tem reconhecido a união estável pós-morte, esse direito você já não vai ter de qualquer forma. Então, tem que ser reconhecido para que você consiga também ter o seu direito real de habitação. E como provar, Flávia? Como que eu posso provar que eu vivi? Nós tínhamos filhos. Já é uma boa prova. Certidão de nascimento dos seus filhos, testemunhas. Importante também que não seja familiares. Vai lá, faz uma testemunha, reconhece a assinatura em cartório, declaração, ou seja, fotos antigas, fotos de festividades, de viagens, com uma outra prova, documentos do mesmo endereço. Então você falou que não precisava morar junto, mas quando coincide conta de água e luz, convênio,
você ser dependente numa academia, num cartão de crédito, ou seja, que comprove que vocês realmente tinham uma vida em comum ali, uma união. Todos esses documentos vão corroborar para que você prove que você tinha uma união estável. Tá, e a questão de herança? A questão de herança também. Se você comprova que você teve a união estável, você é herdeiro dos bens particulares da pessoa que faleceu, em pé de igualdade com outros herdeiros necessários. Nós ainda não tivemos a alteração do Código Civil, que provavelmente, vamos ver quando for publicado, irá excluir cônjuge e companheiros de estar ali no nível de herdeiros necessários. Mas por enquanto ainda está valendo, ou seja, companheiro, companheira ainda é herdeiro necessário e concorre com os filhos sobre os bens particulares. Então, com o reconhecimento de não estável pós-morte, você também vai garantir, vai preservar os seus direitos às sucessões, à herança. Então, gente, a questão de você se acomodar e olha, eu não vou fazer nada, os filhos dele que fiquem com tudo, as filhas dela que fiquem com tudo, eu não quero. Calma, o reconhecimento de união estável pós-morte é possível e também vai te gerar direitos e deveres que não podem ser abandonados. Se você tiver alguma dúvida, comenta aqui, já curte e compartilha. Se você não segue o meu canal, começa a seguir, porque eu tenho certeza que muitas dúvidas que você tem, eu vou te ajudar a sanar. E aqui também você fica conhecendo seus direitos. Até a próxima. Tchau!